E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa da Fiocruz mostrou que erros hospitalares, como medicações trocadas ou operações de membros errados, podem ser evitados em até 73% dos casos. Para nós sabermos detalhes sobre as causas da insegurança hospitalar no Brasil, hoje recebemos o Dr. Marcos Kissel, que é professor do Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Obrigado. Eu quero começar exatamente assim, para nós nos situarmos. O percentual, os índices de erros, de falhas nos hospitais, eles estão em torno de 8,3%. A minha indagação é se nós estamos próximos de índices internacionais ou se nessa a gente está numa posição pior. Os nossos indicadores são próximos da casuística internacional, sem dúvida nenhuma. Existe sempre, quando se fala do erro, no caso se fala de fatores adversos, você sempre tem que olhar em 3 ângulos. Um ângulo é o ângulo do paciente, que ele pode entrar já no hospital numa situação muito danosa e que tem algum procedimento de risco. E esse risco, por exemplo, uma anestesia que é dada por um indivíduo que tem uma alergia ao anestésico. Isso é um problema que não dá para controlar bem. O segundo ponto é quando o erro é um erro do sistema. Então você tem o sistema não administrável sob o ponto de vista de corrigir falhas que são sistêmicas. Por exemplo, você receber um paciente e você, naquele paciente, você não ter feito o exame se está vencido ou não o medicamento. Então tem todo um sistema hospitalar que pode eventualmente falhar naquele particular medicamento. E tem um terceiro componente, que é um componente extremamente importante, que é da habilidade, do conhecimento, da atitude do profissional de saúde. Então o processo que é possível de prevenir em qualquer lugar do mundo é quando você age sobre o sistema e melhor administra o sistema, ou quando você atua sobre o médico para melhor capacitá-lo, outros profissionais. Em que setores dos hospitais acontecem problemas mais graves? Normalmente, quando você tem um hospital que tem ambiente de emergência, pela sua própria característica, a emergência é um lugar que você acumula um número de casos num espaço de tempo e num espaço físico, que às vezes está acima da capacidade da equipe que está tomando conta naquele momento dos pacientes que chegam. E o segundo lugar que normalmente ocorre problema é dentro de centro cirúrgico, onde normalmente você tem um espaço de ansiedade que está ocorrendo e onde ocorre muitas das vezes erros no sentido da própria maneira como foi entendido aquele caso e da maneira como aquele paciente se apresenta. Às vezes, por exemplo, você pega um abdômen de uma pessoa que já sofreu cirurgia anterior, então tem uma série de espaços que já estão ocupados, que para você poder debridar e chegar onde você precisa, você corre um risco diferente de um outro paciente que não tinha sofrido acidente. Agora, existe uma política de segurança hospitalar na saúde pública do Brasil que seja seriamente seguida? Sim, nós avançamos bastante. O estudo que trouxe essa manchete importante é um estudo que foi feito em 2003, a casuística, o estudo foi publicado em 2009. Nós temos aí, durante esse período, um bom espaço de tempo em que as coisas mudaram. E essas coisas que mudaram foram tão importantes que hoje nós temos já centros médicos, inclusive públicos, que são credenciados pela melhor agência de credenciamento, que é uma agência americana que faz isso. Então, melhorou. Agora, é muito frequente, e eu já tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, presidentes de conselho de medicina, de enfermagem, sobre erros que acontecem, medicamento que é ministrado equivocadamente, né? Aquela coisa de dar uma injeção de vaselina, injetar sopa também na veia de uma pessoa, que para o cidadão comum, a gente quando olha isso fala, não é possível, isso aí é impossível acontecer mesmo com a pessoa mais distraída. Isso é frequente no Brasil? São casos que se repetem ou eles são mais retumbantes porque causam perplexidade?
Eu acho que tem as duas coisas que você falou, Maria Lídia. Eu acho que, de um lado, ele é retumbante pela gravidade de ter acontecido um acidente dessa natureza, que, na verdade, mostra um profundo erro de sistema de atendimento e prova também o nível baixo de competência da pessoa que estava fazendo, de poder trabalhar numa distinção entre o que era uma vaselina e o que era o medicamento que ele ia dar. A segunda coisa que eu acho que é importante é que, quando você tem erro de sistema, o erro do sistema, às vezes, é de todo o sistema de saúde. Nós estamos vivendo uma profunda dificuldade hoje no Brasil, que é alimentada por uma má qualidade do próprio atendimento que está sendo feito, pelas más condições com que hoje está sendo operado o sistema. E isso está se refletindo em inúmeras condições. Então, você pega 3 hospitais públicos do Rio de Janeiro, que teoricamente são hospitais de ensino, que teoricamente são melhores aparelhados, e ainda ter esses números que você está dizendo, quando a gente olha mais embaixo e vê o que está acontecendo, aquilo que não é conhecido, os números devem ser muito mais piores, né? Agora, professor, chama a atenção, nós estamos falando de falhas hospitalares, o senhor está falando até da questão do preparo que pode acontecer por um despreparo de quem está atuando. Entretanto, chamou a minha atenção e eu me lembrei como é frequente vermos nas proximidades de hospitais, profissionais da saúde andando com aquela roupa branca que eles usam lá dentro e que passam a ideia que aquela roupa branca, uniforme, é uma questão de higiene, que está tudo limpinho e que nós estamos protegidos. Médicos com estetoscópio no pescoço, o que é isso? Então, isso é preciso exibir essa farda, esse fardamento. Os hospitais não proíbem isso, já chega no estacionamento, já vestido. E não é jovenzinho, não. Eu vejo pessoas que já certamente atuam muito tempo na medicina. O que explica, professor, essa conduta? Você tem toda a razão. De um ponto, tem um professor espanhol que fala uma coisa muito interessante, que bactéria não tem asa. Alguém tem que pôr a mão para a bactéria ser passada de uma pessoa para outra. E lavar a mão também, né, professor? Também. Então, foi uma das primeiras descobertas da medicina científica, foi que você lavando a mão, você tinha mais chance de operar um indivíduo. Isso no século XIX. Então, quando você fala isso, é uma verdade. Por outro lado, nós temos essa questão muito séria de que o ambiente que o médico hoje faz, ele tem às vezes 4, 5 empregos e ele está uniformizado para o dia. Ele não está uniformizado para um determinado hospital. Quer dizer, está pior ainda aquela roupa que ele está usando, né? Ela já andou muito. Porque ele está levando uma infecção de um lado para o outro. Mas o hospital não pode impedir isso? O hospital pode impedir, mas para impedir isso ele tem que criar mudança de sistema em que você tem espaços onde o médico pode se trocar em cada momento com uma outra roupa durante o longo do dia dos diferentes trabalhos que ele exerce, né? É um problema sistêmico, não é um problema só do médico, é um problema do sistema de saúde. Da saúde pública. É saúde pública, isso. Né? Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Muito obrigado.